Ângela. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias. Em Mateus, no capítulo 16. Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 21. Amém? Todos acharam? Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, desespera um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Senhor Deus, nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos, nós te agradecemos pela oportunidade de te servirmos com a nossa música, com o nosso talento, com o talento que o Senhor tem nos dado. Que eu possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor possa tomar o teu lugar nesse culto. Tudo que está sendo feito aqui, Senhor, é para a honra e glória do teu nome. E que nessa manhã o Senhor possa estar falando conosco, Senhor. Que não seja o homem falando aqui, mas que teu Espírito Santo nos ensine, nos constranja, para que possamos sair daqui, Senhor, diferente da forma que entramos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto que nos desafia muito. Porque Jesus Cristo está ensinando aquelas pessoas, especificamente aos seus discípulos, a respeito de algo que é muito importante, aliás, é fundamental na nossa vida, mas que é muito difícil. Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é algo que vai contra a natureza humana, vai contra a nossa natureza. Só que para servirmos ao Senhor, para seguirmos ao Senhor, nós precisamos nos negar todos os dias. Porque a nossa natureza humana, ela insiste em querer sobrepujar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. A nossa natureza humana, o nosso ego, ele quer aparecer a todo momento. E é muito difícil a gente negar os nossos projetos em prol do Evangelho de Cristo. É muito difícil a gente negar os nossos sonhos, negar as nossas ambições, abrir mão de muitas coisas, de muitos prazeres, de muitas coisas que a gente almeja para a nossa vida em prol do reino de Deus. Então há uma luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito. E Jesus está dizendo para esses discípulos: não há como me seguir, não há como ser servo meu se você não aprende a negar-se a si mesmo. O que Jesus está ensinando para os discípulos aqui, ele não está dando uma opção para os discípulos. Ele não está falando: olha, você pode me seguir, mas de repente você pode dar um jeitinho. Um dia você se nega, outro dia você vive do jeito que você quer. Não, é uma imposição. Jesus está dando uma imposição para aquelas pessoas e igualmente uma imposição para mim e para você. Negue-se a si mesmo. Anule-se. Negue-se a si mesmo. Abra mão de muita coisa em prol do meu reino. Isso é muito difícil. É claro que quando a gente nega a nossa natureza humana, eu tenho certeza que Deus abençoa a nossa vida. Quando a gente nega as nossas ambições e os nossos desejos mais carnais, Deus abençoa a nossa vida e Deus sempre está comigo e contigo cuidando. Deus não deixa as coisas ao léu, Deus não deixa os nossos projetos para lá. Mas o que a gente precisa aprender é abrir mão das coisas e cuidar do reino para que Deus cuide das nossas coisas. Amém. Quando a gente abre mão das nossas coisas, quando a gente abre mão em prol do Evangelho de Cristo, como a Bíblia já diz, as demais coisas sempre são acrescentadas. Então, Jesus Cristo, nesse texto, ele cita algumas expressões que me chamam a atenção.
primeira delas é vir após mim. Vir após mim significa seguir as minhas instruções. Siga os meus ensinamentos. Venha após mim, me siga e o que eu fizer você vai estar fazendo. É como se nós tivéssemos que passar por um terreno minado e você tivesse que seguir uma pessoa que conhece exatamente aquele terreno. E aquela pessoa está caminhando e ele fala assim, olha, você quer sobreviver e chegar do outro lado? Pisa exatamente onde eu estou pisando. Porque se você pisar meio centímetro para a direita ou meio centímetro para a direita, essa mina vai ser acionada. Então, seguir após mim é seguir as minhas instruções. Caminhe comigo, eu pisei aqui, você pisa aqui. Vem atrás de mim e vem me seguindo. Fazendo exatamente aquilo que eu estou fazendo. Me siga. Siga as minhas instruções. Uma segunda expressão que esse texto nos ensina, que Jesus cita para os seus discípulos, é negar-se. Negar as nossas convicções, negar os nossos anseios, negar muitas das vezes projetos nossos que são egoístas em prol do reino. Já foi dito, nosso irmão acabou de dizer aqui que o pastor teve que largar, saiu do Brasil e veio para cá. Eu tenho certeza que quando Deus ardeu essa chama no coração do pastor de vir aqui, talvez de abrir uma célula, de um grupo pequeno, porque eu tenho certeza que a igreja não começou desse tamanho, com esse número de pessoas, ele teve que abrir mão de muita coisa. E às vezes a gente tem projetos e sonhos, não porque eu vou estudar que eu vou fazer isso, não porque eu vou para a América eu vou mudar minha vida financeira, não porque eu vou para a América eu vou conquistar, e eu vou fazer, e eu vou acontecer, e Deus está falando, não é nada disso. Você vai para a América para começar a discipular um grupinho pequeno, porque eu quero falar para aquela nação e eu quero usar você. Você é pedra fundamental nisso, para realizar os meus projetos. Negue-se a si mesmo. Abra mão de algumas coisas em prol do reino de Deus. Você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida. E a terceira expressão que Deus usa, que Jesus usa nesse texto, é tomar a sua cruz. Tome a sua cruz e me siga. Tomar a sua cruz. O que significa tomar a sua cruz? Morrer para o mundo. Toma a sua cruz. Morra para o mundo. Ser, muitas das vezes, até desprezado pelo mundo. Ficar à parte, viver para o reino. Esqueça as coisas do mundo e viva para Deus. Sabe qual é a nossa dificuldade? O problema é que nós queremos seguir a Jesus, mas nós não queremos seguir as instruções de Jesus. A gente quer seguir a Jesus, mas a gente quer viver do nosso jeito. A gente quer seguir a Jesus, mas a gente quer tentar, de alguma forma, compartilhar ou andar junto com os nossos projetos, e às vezes não dá. Porque Jesus Cristo ele tem um projeto muito específico para a minha vida e para a sua vida, eu creio nisso. Eu não estou falando para você largar o seu emprego, eu não estou falando para você deixar de estudar, para você deixar de se preparar, mas entenda que a oportunidade que Deus tem te dado de estudar, de se preparar e de fazer a sua faculdade, seja lá o que for, é um instrumento que Deus está querendo usar em prol do reino dele. E não apenas em prol dos nossos projetos pessoais. A gente estuda, a gente melhora, mas eu tenho certeza que Deus também tem ministérios para a sua vida. Então continue estudando, porque Deus quer te usar para o reino. Deus quer te usar para missões. Deus às vezes não quer usar apenas o estudo que você tem para você ganhar dinheiro, ficar famoso e ser bem sucedido na sua área. Mas Deus quer usar esse talento para o reino dele. Então aprenda a abrir mão de algumas coisas em prol do reino do Senhor. O problema é que às vezes a gente quer seguir a Jesus, mas a gente não quer tomar a nossa cruz. A gente não quer morrer para o mundo. A gente quer viver para nós mesmos, a gente quer viver para Jesus, mas a gente quer ser aceito pelo mundo, e não dá para fazer as duas coisas. Viver para Jesus significa morrer para o mundo. Eu vivo de música há muitos anos. Eu vivo de música há mais de, acho que talvez uns 25 anos. Deus me deu a oportunidade de tocar com muita gente, de gravar com muita gente, de andar com pessoas que me abençoaram muito, conhecer e fazer grandes amigos. Um deles já esteve aqui, acho que semana passada, o Marquinhos dele, que é um grande amigo, que é uma pessoa que Deus assim colocou na nossa caminhada, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E eu me lembro até que há cerca de, talvez uns 4 anos atrás, não lembro bem, o Marquinhos me ligou, pastor, e ele falou: Ângelo, eu queria que você fizesse parte de um dos meus CDs. Eu já tinha tocado em alguns. Eu queria que você gravasse um solo de sax de uma música nova minha. Eu falei: claro, Marquinhos. E aí cheguei no estúdio, ele pegou o violão. O Marquinhos é muito simples, né? Muito informal. Ele pegou o violão e falou assim: olha, cria uma melodia para essa canção aqui. Ele começou a cantar: se tudo está difícil, a multidão já te cansou.
Ele falou, eu queria que você criasse alguma coisa. E naquele momento saiu aquele solo de saxofone. Então foi algo que Deus colocou na minha vida, fazer parte do ministério de algumas pessoas, o Davi também, que vai estar aqui com vocês, e muitos outros. Eu fiz parte da banda de Kleber Lucas por quase 8 anos. Já estive, inclusive, na Igreja Batista de Estúdio lá, com o pastor José, com o Kleber. Mas o fato é que, por muito tempo na minha vida, eu almejava ter uma carreira musical de sucesso. Ter uma carreira musical onde eu pudesse ser proeminente, que eu pudesse ter sucesso, que eu pudesse alcançar fama, que eu pudesse crescer. E aí eu comentava com os meus amigos, e eu falava, não, eu quero um dia ser um saxofonista internacional. Eu quero um dia chegar a tocar para o Stevie Wonder. Eu quero tocar para o Phil Collins. E aí eu almejava tudo isso, né? Isso não tem nada de errado nisso, não tem pecado nenhum nisso. Eu almejava tudo isso, só que Deus, parece que Deus estava olhando para mim dizendo assim, olha, não é bem isso que eu tenho para você. Pode continuar estudando, pode continuar se preparando, mas o que eu tenho para você é muito maior. Estar à frente da igreja, ministrando, tocando, cantando, ministrando a palavra de Deus, é muito maior do que tocar para qualquer um, do que tocar em qualquer espetáculo, do que fazer parte de qualquer grande evento do mundo. A todo momento, Deus, Jesus Cristo, nos força a nos negarmos. Negue-se. Negue-se, porque você vai ver o que eu vou fazer através da sua vida e com a sua vida. Sabe, queridos, a gente luta, a gente está na era da informação, a gente luta para divulgar o nosso trabalho, a gente vive no meio artístico, divulgando no Instagram, no Facebook e tudo mais. Mas do que, eu pergunto para você, do que adianta eu ter um Instagram superlotado de seguidores, de fãs, de pessoas que admiram o meu trabalho, se eu não consigo conduzir essas pessoas para Cristo? Do que adianta eu ter uma rede social bombada? Eu sou youtuber, eu tenho um canal no YouTube, onde a gente tem um canal de música instrumental, onde eu entrevisto várias personalidades da música instrumental nacional, do jazz, do smooth jazz. Mas o que adianta eu ter um canal muito bombado, cheio de pessoas, cheio de seguidores, se eu não consigo de alguma forma usar aquela ferramenta e levar essas pessoas para Cristo? Ensinar e mostrar que Cristo é a única salvação para as nossas vidas. Porque música por si só, o mundo está cheio. Deus não me chamou para fazer só música. Deus não me chamou apenas para ser um saxofonista. Isso tem um montão no mundo. Deus não está à procura de bons músicos. Deus não está à procura de bons cantores. Deus não está à procura de pessoas que sejam famosas e que vendam milhões e milhões de CDs. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que possam abrir mão de muita coisa em prol do reino dele. Essa é a verdade. Então negue-se a si mesmo. A gente precisa entender isso. Negue-se a si mesmo. E uma parte desse texto é engraçado, no versículo 22, quando Jesus fala, convém que eu volte para Jerusalém e sofra muitas coisas. Aí Pedro, como sempre, toma a frente e fala assim, Senhor, não faz isso. Não faz isso não, Senhor. Tenha compaixão de ti. Tenha pena de ti, Senhor. Isso de forma alguma vai te acontecer. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. A doutrina da fé cristã não é salva-te a ti mesmo. A doutrina da fé cristã é negue-se a si mesmo. E a gente precisa aprender com Jesus a se negar, a abrir mão dessas coisas, a abrir mão de muitas vaidades, a abrir mão de muitos projetos. Sermos chamados a participar da comunhão de Jesus, do seu sofrimento, para que um dia também participemos da sua glória. Ninguém participa da glória de Jesus sem antes participar da cruz. Sem antes passar pela cruz. A gente precisa passar pela cruz primeiro. O que está esperando, me esperando e te esperando na vida eterna é muito maior do que qualquer projeto pessoal que eu possa ter. E de qualquer projeto pessoal que você possa ter. Por melhor que seja morar na América. Eu tenho certeza que Deus te trouxe para esse lugar não apenas para mudar a sua vida financeira, social, econômica. Tudo isso faz parte do pacote. É muito importante, é muito bom. Eu tenho sonho de morar na América também. Eu amo esse lugar. No tempo certo, Deus vai me trazer. Mas eu creio que Deus te trouxe para esse lugar, acima de tudo, para ser um arauto dele. Para ser um agente de transformação nesse lugar.
para ele te usar como alguém que vai mudar a realidade dos Estados Unidos, espiritualmente falando. Um dia desse eu estava orando, Deus estava ministrando no meu coração. E Deus falando comigo, a minha igreja brasileira aqui nos Estados Unidos é um organismo vivo capaz de transformar esse lugar. Você faz parte disso. Deus não te trouxe aqui para você ser bem-sucedido financeiramente. Não. Isso pode até acontecer, eu creio que vai acontecer, e está acontecendo com um montão de gente. Mas isso não é o mais importante. Deus te trouxe aqui para avivar esse lugar. Deus trouxe a igreja brasileira aqui porque Ele sabe que é uma igreja que gosta de adorar, é uma igreja que adora o Senhor, que ama o Senhor. Você está pensando que Deus vai trazer gente de fora para fazer isso? Não, Deus está te usando. Deus quer te usar. Deus quer usar a Igreja Batista Atitude para transformar os Estados Unidos. Amém. Deus quer usar esse povo que se reúne aqui de manhã para transformar Orlando. Amém. É através da sua vida, através do seu compartilhar com a sua vizinhança, com familiares, com amigos, com os americanos que você trabalha, com as casas que as irmãs limpam. Deus quer usar a sua vida. Então abra mão, às vezes, de um tempo exacerbado de trabalho, onde a gente trabalha quase que 24 horas por dia. Mas aprenda a dosar o seu tempo. Aprenda a remir um pouco o seu tempo em prol do Evangelho de Cristo. Porque muitas das vezes, eu não sei se você já parou para pensar, mas muitas das vezes Deus te leva em alguns lugares muito além do que para limpar uma casa. Mas às vezes tem uma pessoa ali que precisa de um abraço, que precisa de ouvir uma palavra de salvação e Deus está te levando lá para você conduzir essa palavra. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Para entender isso é preciso negar-se a si mesmo. É preciso aprender a viver em prol do Evangelho e é preciso aprender a discernir o tempo e o momento da gente falar de Jesus. Você é um arauto do Rei. Você é um mensageiro dessa palavra. Você é alguém que conduz essa palavra de salvação para o mundo que está perdido. Você está entendendo? Diga amém. Em Lucas capítulo 14, versículo 27, diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 33, diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Em Atos capítulo 9, logo após aquele encontro de Paulo com Cristo, a primeira pergunta que Paulo, depois daquele impacto todo, a primeira pergunta de Paulo para Jesus é: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo, no mesmo momento, entendeu o serviço. Paulo, no mesmo momento que teve o encontro com Cristo, ele falou: olha, eu me prostro, Senhor, o que eu faço para te servir? Para te servir melhor. O problema é que às vezes a nossa pergunta é sempre: Senhor, o que eu faço para mudar de vida? Senhor, o que eu faço para melhorar minha vida financeira? O que eu faço para garantir o futuro dos meus filhos? O que eu faço para garantir o futuro da minha família? Quem garante o futuro dos seus filhos e da sua família é Jesus Cristo. Então somente pergunte para Ele, mude um pouco o foco e mude um pouco essa pergunta e fala: Senhor, o que queres que eu faça para o teu reino? Porque eu creio, pastor, que essa igreja... Creio não, estou vendo aqui. Já tem poucos lugares. Eu tenho certeza que daqui a um tempo a igreja vai precisar de um lugar maior. Amém? Amém? E eu digo que a igreja vai precisar de um lugar maior, não apenas porque brasileiros vão vir para cá, mas porque americanos vão se encontrar com Jesus através da sua vida. E a gente vai ter que ter um culto em inglês, vai ter que ter tradução. Eu não sei como é que a liderança vai se virar, mas Deus vai dar um jeito. E a gente vai ter que ter um lugar maior. Você faz parte dessa engrenagem que chama-se Reino de Deus. Você faz parte de um povo que é um pedacinho, juntamente com a outra igreja batista, a Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana. Todos nós somos pequenos, como se fossem pequenos núcleos de um grande reino, que é o reino de Deus. Todos nós somos irmãos. E a igreja do Senhor, toda junta aqui nos Estados Unidos, está pronta, está sendo chamada para transformar esse lugar. Mas para isso é preciso negar-se a si mesmo. Eu ouvi certa vez uma história de alguém que foi muito importante para os
Estados Unidos, um pastor extremamente conhecido, chamado Billy Graham. Billy Graham foi muito famoso na década de 70, 60, 70. Foi um camarada assim que, tenho certeza que você já ouviu falar, um exímio pregador da palavra, alguém que pregava para multidões, em grandes eventos, em grandes auditórios, em grandes estádios. Foi alguém extremamente usado por Deus. Billy Graham, ele tinha uma característica muito importante por conta do seu carisma, não sei se você sabe, mas Billy Graham, nessa nação, ele foi muito importante porque Billy Graham, por muito tempo da sua vida, ele foi conselheiro de presidentes e de parlamentares. Billy Graham era conselheiro, muitas das decisões que foram tomadas nesse país passaram pelo crivo de Billy Graham. Um pastor, um pregador da palavra, era alguém que tinha a oportunidade de expressar a Deus nas suas opiniões. E muitas coisas em que os Estados Unidos foi bem sucedido graças à obra de Deus através da vida de Billy Graham. Billy Graham foi alguém extremamente usado por Deus, com um carisma muito grande, muito conhecido, extremamente conhecedor da palavra. E aí, num belo dia, os seus assessores, seus amigos viraram para Billy Graham, pastor, falaram assim: Billy Graham, por que você não se candidata à presidência dos Estados Unidos? Com a sua proeminência, com a sua importância, com o seu carisma, com a sua notoriedade, é claro que você vai ganhar. Nós vamos apoiar você. Vamos lançar a sua candidatura, porque nós temos a certeza que você vai ser presidente dessa nação. Imagina. Agora pensa comigo, irmãos. Quem não gostaria de ouvir uma proposta como essa? Quem não gostaria de ouvir uma proposta de ser presidente dos Estados Unidos? Sabe qual foi a resposta de Billy Graham? Ele falou assim: olha, faz o seguinte, dá uma semana para eu orar. Eu vou orar e vou ver o que Deus vai falar comigo. Passou uma semana, aqueles assessores voltaram para Billy Graham e falaram assim: e aí? Todos animados, né? Vamos lançar sua candidatura? Vamos tornar você presidente dos Estados Unidos? Você orou? O que Deus falou? Ele falou: orei. E o que Deus falou para você? Deus me falou o seguinte: Billy Graham, não se rebaixe. Não se rebaixe. O chamado que eu tenho na sua vida, o ministério que eu tenho na sua vida, é muito mais importante do que a presidência dos Estados Unidos. Você quer prova maior do que essa, do que negar-se a si mesmo? A obra que Deus fez na vida de Billy Graham não é menor do que a obra que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Basta a gente dar lugar. Basta a gente entender. Ah, Ângelo, mas eu sou muito pequeno. Quem sou eu comparado a Billy Graham? Você é um servo de Deus, do mesmo jeito que ele. Você é alguém que pode ser tão usado quanto. Basta a gente entender que a gente precisa se negar para que Cristo cresça. Para que Ele reine nas nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? Quando a gente aprende a se negar-se a si mesmo, a gente aprende a abrir mão. Abrir mão da nossa própria bondade. Muitos acham que foram alcançados pelo amor de Cristo porque são bons demais. Nós não somos bons demais. Nós somos pecadores e a Bíblia ainda diz que nós somos servos e servos inúteis. A gente precisa aprender a abrir mão da nossa própria bondade. Não, eu sou muito bom, então Deus me alcançou porque realmente eu sou uma pessoa boa, eu pago os meus impostos, eu faço bem, eu faço caridade, querido. Isso aí, qualquer pessoa pode fazer. Para abrir um parêntese, os espíritas fazem muito mais do que os evangélicos. A gente precisa abrir mão da nossa própria bondade, porque nós não somos bons o suficiente. Para negar-se a si mesmo, a gente precisa abrir mão da nossa própria sabedoria. Ah, não, eu estudei muito, eu me preparei muito, eu sou um teólogo, eu fiz faculdade de teologia, eu fiz seminário, eu entendo tudo da Bíblia, já li a Bíblia 15 vezes. Eu conheço muito, então Deus fala através de mim. Fala nada, meu irmão. Não fala. Se ele não quiser falar, ele não fala. Você pode ter um curso, um mestrado, um pós-doutorado, seja lá o que for. Se Deus não quiser falar, ele não fala. Porque o reino é dele, a igreja é dele, as ovelhas são dele, ele é o bom pastor, ele fala a hora que ele quiser falar, do jeito que ele quiser falar, da maneira que ele quiser falar, e usa quem ele quiser. Com curso ou sem curso.
Então, nós precisamos abrir mão da nossa própria sabedoria. Para nós nos negarmos a nós mesmos, nós precisamos também abrir mão da nossa própria força. Em João 15, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não somos fortes o suficiente. É a graça e a misericórdia de Deus que nos sustenta. Por isso que você está aqui. Negar a si mesmo é negar também, é abrir mão também da sua própria vontade. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em Marcos, capítulo 14, versículo 36, Jesus dizendo: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Negar-se a si mesmo é negar as nossas próprias vontades. A gente precisa aprender isso. O ministério de Jesus foi pautado pelo serviço. Muitas das vezes a gente não quer servir. O ministério de Jesus nos ensina a todo momento que nós precisamos amar o próximo e precisamos servir a Deus. Sabe por quê? Porque o símbolo da liderança de Jesus Cristo não eram as grandes vestes sacerdotais dos escribas e dos sacerdotes. Mas o símbolo da liderança de Jesus Cristo era uma bacia com água para lavar os pés dos discípulos. E aí Jesus, pouco antes da sua morte, pega os seus discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. E um deles vira-se para Jesus e fala assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor faça isso. Você não é digno, Pedro? Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque eu vim para servir. E quem quer me seguir precisa aprender a servir. Então negue-se a si mesmo e siga-me. Aprenda a servir. Queridos, eu não sei o que Deus tem feito na sua vida. Eu não sei quais são os planos de Deus para a sua vida, para a sua história. Mas o fato é que Deus tem uma grande... Eu estou falando aqui para um auditório, para um grupo de pessoas que eu tenho certeza que tem inúmeros talentos. Inúmeros talentos. Entenda que Deus tem te dado esse talento para você exercer em prol do reino de Deus. Para você entender que esse talento precisa somar com o reino de Deus. Para você entender que para essa igreja crescer, como nós temos visto crescer, é preciso da sua participação. Eu tenho certeza que você pode dar mais um pouquinho. Estou falando de dinheiro, não. Estou falando de tempo. Estou falando de se doar mais. Estou falando de entender um pouco mais, de colocar um pouco mais o seu talento, talvez a sua casa, à disposição do reino. Então, queridos, existem coisas que nessa manhã precisam morrer nas nossas vidas. Existem coisas que precisam ser colocadas de lado nas nossas vidas. Seja na área de finanças, na área dos bens, na área do intelecto, na área dos dons. Eu queria que você entendesse essa palavra na sua vida e confessasse. E fizesse uma auto-reflexão, fizesse uma reflexão de como está a sua vida e do que você precisa negar. Do que você precisa abrir mão em prol do reino de Deus. Será que eu tenho trabalhado muito? Será que eu tenho sido tão ganancioso e egoísta a ponto de esquecer um pouco da igreja, um pouco do reino de Deus em prol de um crescimento financeiro? E a gente trabalha tanto, e aí quando chega na igreja, muitas das vezes a gente não tem condições de adorar porque o corpo está tão cansado. Será que a gente necessita realmente disso tudo? Eu queria que você fizesse uma análise da sua vida. E que pontos a gente precisa melhorar para a gente poder servir melhor ao Senhor? Em que ponto a gente precisa abrir mão de certas coisas para que a gente possa ser achados como adoradores, que se desprendem das coisas do mundo para estarmos adorando ao Senhor em espírito e em verdade? Será que você pode fazer uma análise da sua vida? Aliás, eu me incluo nisso. Será que a gente pode fazer uma análise das nossas vidas, do que a gente pode melhorar, abrir mão de algumas coisas? Para a gente entender que Cristo precisa reinar na nossa vida. Para a gente entender que Cristo precisa receber, aliás, Ele quer receber, não precisa, mas quer receber o melhor da nossa adoração. Então abra mão das coisas e adore ao Senhor em espírito e em verdade. É isso que Ele quer ver em você. As outras coisas vão ser acrescentadas.
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vá para a cruz, vá para o Calvário, vá para a morte, vá para o Gólgota. Sim, comigo você vai morrer para o mundo, mas comigo você não fica morto, você ressuscita, você revive. Viva para Deus e morra para o mundo. Certa vez, Jesus Cristo, após dar uma palavra muito difícil e muito dura para um grupo de pessoas, aquelas pessoas se afastam de Deus porque não eram capazes de ouvir aquilo. E os seus discípulos ficam atônitos olhando para Jesus, e Jesus fala assim: vocês não querem ir também não? Pode ir, está todo mundo liberado. Aí Pedro vira-se para Jesus e fala assim: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se serve um Deus que tem as palavras de vida eterna, viva para Ele e morra para o mundo. Fique de pé, querido. O que precisa morrer na sua vida? O que você precisa abrir mão para viver um evangelho de fato e de verdade? Quero ter a oportunidade de orar por você, para que Deus possa estar colocando um compromisso maior na nossa vida. Para que Deus possa estar nos fazendo entender que o compromisso com Ele é muito melhor do que ter compromisso com o mundo. É muito melhor do que ter compromisso com as nossas coisas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, você que entende que precisa abrir mão de algumas coisas, Deus está falando contigo, o Espírito Santo de Deus está falando contigo, eu queria que você viesse aqui à frente. Bem rapidinho, eu quero orar por você. Eu queria ter a oportunidade de orar por sua vida. Você que entende que Deus está falando contigo: Senhor, eu preciso de abrir mão de algo, para que o Senhor possa reinar na minha vida. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, é a tua igreja. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja e nos ensina, Senhor, o caminho que a gente deve andar. Senhor, nós precisamos, Senhor, ser impactados por Ti, sermos impactados pelo Teu Espírito Santo, porque nós queremos viver o melhor para Ti, e não o melhor para a nossa vida pessoal, não o melhor para a nossa profissão. Senhor, que o Seu reino possa ser implantado nesse lugar através da pregação da palavra, e que o Senhor possa estar nos usando, Pai, de fato e de verdade, na integralidade da nossa vida, para que a gente possa entender, Senhor, que nós somos os Teus servos aqui nessa terra, os Teus agentes de transformação aqui nessa terra, Senhor. Nós, Senhor, queremos abrir mão de muitas coisas, de muitos projetos. Nós queremos, Senhor, abrir mão das coisas que nos afastam de Ti, que nos afastam do Teu reino, Senhor. Nos ensina, Senhor, a vivermos para Ti. Nós queremos viver para Deus. Nós queremos abrir mão das coisas do mundo e negar as nossas vontades, porque queremos viver para Ti de forma integral, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar fomentando aqui, Senhor, uma igreja que realmente Te adore e trabalhe para Ti, Pai. Nos fazendo entender que nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos na terra, nós não somos cidadãos desse mundo, nós não somos cidadãos dessa terra, nós não somos cidadãos apenas do Brasil ou dos Estados Unidos, o que for, mas nós somos cidadãos dos céus, e cidadão dos céus abre mão das suas coisas em prol do reino dos céus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Oh Deus, fala conosco, nos ensina. Fala com o Teu povo. É o Teu rebanho, Pai, não meu, porque Tu és o pastor dos pastores. Tu és aquele que impacta as nossas vidas e muda a nossa caminhada, Senhor. Fala conosco, nos ensina, Senhor. Estenda suas mãos aqui para frente, igreja, para essas vidas que estão aqui. Porque enquanto a gente fala, enquanto o Espírito Santo fala, nós vemos aqui futuros missionários, futuros pregadores da palavra, futuros ministros de louvor. Pessoas a quem Deus tem dado talentos para servir a Deus de forma íntegra. Louvado seja o Teu nome, Pai. Oh Deus, eu quero compromisso contigo me envolver.
obedecer e seguir os teus planos. O teu Espírito se move no meu coração. Tua palavra fortalece a fé que há em mim. E se o inimigo se levanta na tribulação, eu não vou temer, eu vou te seguir. A tua graça é o que me basta para caminhar. Pois se eu cair, o Deus eterno me levantará. A minha vida está firmada em Cristo, fundamentada. Vivo pela fé, meu compromisso é, aleluia, viver para ti, Jesus. Nós queremos viver para ti, Senhor. Nós queremos ser usados por ti, Pai. Nós queremos ser uma igreja viva e eficaz. Tua graça é o que me basta para caminhar. Pois se eu cair, o Deus eterno me levantará. A minha vida está firmada em Cristo, fundamentada. Vivo pela fé, meu compromisso é viver para ti, Jesus. Meu compromisso é viver para ti, Jesus. Meu compromisso é viver para ti, Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Volte para o seu lugar e seja abençoado.